Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Past Perfect, Prep Stuff. Correto, Past Perfect, um daqueles desdobramentos, um daqueles parceiros de Simple Past. Passado perfeito é muito importante, super muito importante. Vamos ver todos os detalhes, deixar a coisa bem clara para você, para quando aparecerem questões interessantes. Que questões interessantes são essas? São questões elaboradas com más intenções, contendo Simple Past, contendo Past Perfect e contendo Present Perfect numa mesma questão. Só para te confundir, só para te deixar preocupado, mas estamos vendo tudo com muito cuidado e passado perfeito será visto com muito cuidado para que você possa resolver qualquer situação. Apareça em Passive Voice, apareça em Reported Speech, apareça em If Close. Passado perfeito vai estar plenamente dominado, super amigo, super amiga. Mas, vamos lá. Vamos atacar o nosso passado perfeito. O Past Perfect é formado pelo passado do verbo ter, que é o had, mais o particípio do verbo principal. No passado perfeito é o mesmo had para todas as pessoas. I had, you had, he had e assim por diante. Mais o particípio do verbo principal, que é aquela terceira coluna da lista de verbos, que eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. Para que vocês pudessem acessar. Deixei lá no vídeo de Simple Past, deixei no vídeo de Past Continuous e deixei no vídeo de Present Perfect, para que você possa acessar quando necessário. Beleza, super? Então vamos lá. Como ficaria? I had done. Eu tinha feito. You had helped, você tinha ajudado. He had read, ele tinha lido. She had made, ela tinha feito e assim por diante. Verbo ter no passado, para todas as pessoas é igual, mais o particípio do principal. O Past Perfect refere a ações que aconteceram em um determinado instante, em um determinado momento do passado. Exemplos? Bem aqui ao lado. We had gone there without permission. Nós tínhamos ido lá sem permissão naquele momento, naquele instante do passado. Mark had sued the wrong company. Ele tinha processado a companhia errada naquela situação, naquele momento, naquele instante do passado. He had written that without thinking. Ele tinha escrito aquilo sem pensar. They had forgotten what to say. Tinham esquecido o que dizer. Correto? Claro que a forma abreviada é o apóstrofo D. Forma interrogativa. Se cai, não, super, não cai nenhuma questão de interrogativo ou negativo de qualquer tipo de verbo. Simplesmente, interrogativo e negativo aparece nos textos. E você tem que saber para ler corretamente um texto. He had given up collecting things years ago. Ele desistiu, tinha desistido de colecionar coisa anos atrás. Had he given up? Ele tinha desistido? Are you sure? Segundo exemplo aqui embaixo. Bill had resisted the temptation. Ele tinha resistido da tentação. Had Bill resisted the temptation? Ele resistiu àquela tentação? Então, interrogativo, você vai colocar o had na frente. Had he given up? Had Bill resisted? E assim por diante. Forma negativa. Também não cai, super. Não cai, mas aparece em textos. Você tem que saber, super, tem que saber. Então, é aquela simplicidade. É o had mais o not. Auxiliares é assim. É auxiliar na frente no interrogativo e auxiliar mais not no negativo. O auxiliar aí é o had. Então, você soma o not ao had e forma o had not ou hadn't, se for abreviado. Ficando, she had gone to the shops alone. Ela foi ou tinha ido às compras sozinha. She had not or hadn't gone alone. Ela não tinha ido sozinha. Had not or hadn't, forma normal ou abreviada. Sam had told the truth. In doing so, ele tinha contado a verdade. E assim fazendo, algo aconteceu, super. No, Sam had not or hadn't told the truth. Ele não tinha contado a verdade. Had not or hadn't.
Passado perfeito, passado simples. Passado perfeito, passado simples fazem uma dicotomia, ou seja, uma parceria, ou seja, uma dupla. Duas ações aconteceram no passado, em momentos diferentes. A que aconteceu primeiro, passado perfeito. A que aconteceu depois, passado simples. Olha só. She said, ela disse, that she had done that task, que ela tinha feito aquela tarefa. Beleza. Primeira ação, ela tinha feito a tarefa. Segunda ação, ela disse. O que aconteceu primeiro, tinha feito a tarefa, passado perfeito. O que aconteceu depois, ela disse, passado simples. Segundo exemplo, Dean, thought, ou thought, ou outras pronúncias que existem por aí. He had killed the monsters, que ele tinha matado todos os monstros. Ele pensou que tinha matado todos os monstros. Primeira ação, ele matou os monstros. Segunda ação, ele pensou que tinha matado, mas pelo jeito algum escapou. Então veja, o que aconteceu primeiro, passado perfeito, o que aconteceu depois, passado simples. Esta regra do primeiro e segundo vai até o final. Expressões usadas com o passado perfeito. São algumas conjunções, é verdade. São alguns advérbios de tempo também e algumas preposições também. Elas induzem, elas provocam aquela separação. Uma ação aconteceu primeiro e outra ação aconteceu depois. Então, before, antes, vai provocar separação. Uma ação primeiro e outra depois. After, depois. Although, embora. Because, porque. Until, até. When, quando. Already, já e never, nunca. Quantos? Nós temos 8 situações ali. Claro que podem existir outras situações também, mas essas são as principais. Eu coloquei mais do que possa cair em vestibulares e concursos por aí. Então fiquem sabendo. Before, antes. After, depois. Although, embora. Because, por causa de. Until, até. When, quando. Already, já e never, nunca. Vão induzir, vão provocar duas situações. Uma que acontece antes, outra que acontece depois, e eu vou mostrar. Before significa antes, indica uma ação precede a outra. Jane had accepted, tinha aceitado. The offer, a oferta. Before, antes. Opa, uma ação já aconteceu antes. They talked, antes que eles conversassem. Primeiro, ela aceitou, depois conversaram. Uma ação aconteceu antes e outra depois. A que aconteceu antes, passado perfeito, a que aconteceu depois, passado simples, e before causou isso. The CEO had asked for funds, tinha pedido por fundos, por dinheiro. Antes, opa, algo aconteceu antes, outra coisa aconteceu depois. The board voted, antes da comissão da diretoria votar. Então, o que aconteceu antes, passado perfeito, o que aconteceu depois, passado simples. Então, before vai estar presente em situações de antes ou depois. Qual outro que pode estar presente? After, depois. Também pode estar presente em situações de dois tipos verbais. Passado perfeito e passado simples. Significa após, indica que uma ação acontece após a outra. 2 exemplozinhos bacanas aqui ao lado. She agreed, ela concordou. After, depois do quê? She had talked to them, depois que ela tinha conversado com eles. Então, uma ação aconteceu antes, conversou com eles, e outra aconteceu depois, concordou. Então, o after provocou essa separação. After John had heard the comments, he left. Depois que ele tinha ouvido os comentários, ele partiu. Mas depois que ele tinha ouvido. Então, tinha ouvido, aconteceu antes, ele partiu, aconteceu depois. Qual mais que vai separar? Qual mais que vai estabelecer duas situações? Uma de passado e uma de passado perfeito. Although, conjunção. Temos vários vídeos de conjunções aqui. Conjunção cai com certeza. Significa embora, indica que uma ação aconteceu antes e outra aconteceu depois. He told the truth. Ele contou a verdade. Embora ele tivesse prometido não fazer isso. Alguma coisa aconteceu antes que foi provocada por although. Although
they had made important decisions. Embora ele tivesse feito decisões importantes ou tomado decisões importantes, they weren't enough. Não foram suficientes. Because significa por quê. E indica uma razão que motivou uma determinada ação. Because também vai lá e separa. Uma ação antes, outra depois. Quer dar uma olhadinha? Julia accepted the money. Aceitou o dinheiro por causa que ela tinha tido muitos débitos, muitas dívidas. Tá? Então veja bem que o because gerou had, passado perfeito. Tinha dívidas e depois aceitou o dinheiro. O que aconteceu antes, passado perfeito, o que aconteceu depois, passado simples. They had to be there. Eles tinham que estar lá because, por causa do quê? They had invested. Tinham investido a lot of money in the project. Investiram muito. Mas isso por causa. E esse por causa, because, gerou aquele had invested. Until. Outra situação que provoca, que gera separação, uma ação antes e outra depois. Significa até e indica um limite de tempo para uma determinada ação. 2 exemplos. He had been in London. Tinha estado em Londres. Até que algo aconteceu. O que estava antes tinha estado em Londres. Passado perfeito. O que aconteceu depois partiu. Passado simples. Joan had tried to convince him. Tinha tentado convencê-lo até que ela foi informada que era inútil, useless. Daí deixou, foi embora. Então 2 ações, uma aconteceu antes, had tried, tinha tentado, e outra depois, se mandou. When, quando, significa quando, já contei, super já contei, e indica o momento em que determinada ação aconteceu. Também vai gerar separação. Uma antes, outra depois. When the lawyers arrived. Quando os advogados chegaram, the victim had left. Então, quando eles chegaram, a vítima já tinha partido. Partiu antes, chegaram depois. Percebeu? Que mais? A conflict. Um conflito ocorreu when Joseph had proposed the deal, quando ele propôs o acordo. Então, tinha proposto, aconteceu antes. E alguma coisa aconteceu depois da proposta ter sido feita. E o when provocou isso aí. O when provocou essa separação. Already, que você viu lá em presente perfeito. Significa já e indica que determinada ação aconteceu. When they arrived, quando eles chegaram, the deadline had already expired, ou seja, o prazo já tinha expirado. Que coisa, né? Então, o already fez essa separação. Ele colocou had de um lado e expired do outro. E chegou, aconteceu depois. Porque primeiro expirou, depois o cara chegou. We had already agreed with terms. Nós não tínhamos, aliás, tínhamos concordado com termos. Never. Significa nunca, indica determinada ação, nunca aconteceu. In spite of his financial conditions, he had never asked for money. Ele nunca pediu por dinheiro. Aconteceu antes. As president, Bill had never refused. Nunca recusou. Drills, exercícios. Vamos lá. Ele quer apenas que você complete com o passado perfeito. Supply, forneça. The past perfect, passado perfeito, of the verbs in parentheses. Então você coloca had mais particípio, Não esquecendo, qualquer coisa, vai aqui no link na descrição do vídeo e pega a tabelinha mágica. Pegou a tabelinha mágica, automaticamente você procura o verbo, vê lá na coluna 3 e lá está o particípio. Mr. Doyle was sure that he had already read. Já tinha lido aquele relatório. What did he say he had done with the money que ele tinha feito com o dinheiro? Sam was lost after he had missed. Depois que ele tinha perdido todas as aulas. Estava lost, perdido assim, tonto. They knew that the initial project had been approved. Tinha sido aprovado. Aí você só preencheu com o passado perfeito.
Ah, complicou super. Agora ele quer passado perfeito e passado simples, mas a coisa é simples. Você dá uma olhadinha na frase. Observe, super, observe. Aqui tem passado simples. Se aqui tem passado simples, aqui você coloca... Aqui tem passado simples. Se aqui tem passado simples, aqui você coloca... Aqui tem passado perfeito, super. Se tem passado perfeito, aqui você coloca... E aqui tem passado perfeito novamente. Se tem passado perfeito, você coloca... Percebeu? Você vai colocar past perfect ou simple past. Se já tem simple past, tchan. Se já tem past perfect, tchum. E tchan, 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 tchan. Martha asked me why I had told her about the changes. George had already prepared with his stuff when they arrived. They said he had already tried to rewrite the manual several times. Had Bill finished the project when the telephone rang? Que coisa. Testes. Preparados? São legais, são simples. FCC São Paulo. Which alternative is the correct one? Qual alternativa é correta? Some years ago, Melissa, the equipment that she 4 years before. 4 anos antes. 4 anos antes. O que vai antes? O que vai depois? Pause, faça e volte. Voltou super? Qual que você escolheu? Me conte. Por acaso foi esta aqui? Vendeu o equipamento que ela tinha comprado 4 anos antes. Primeiro comprou, depois vendeu. O que aconteceu primeiro, passado perfeito. O que aconteceu depois, passado simples. Tranquilo, né? PUC Paraná. Chose the correct alternative. The population, everything before the mayor, the city. A população, tudo antes do prefeito, a cidade. Com a sua permissão, super com a sua permissão. Isso aqui aconteceu antes. Isso aqui aconteceu antes. Isso aqui aconteceu antes. Isso aqui aconteceu antes. Esse aqui aconteceu depois. Preparados? Pausem, façam e voltem. Voltou super? Qual que você escolheu? Por acaso foi este aqui? Ah, se aconteceu antes, had arranged. Aconteceu depois, passado simples, entered. O Nesp São Paulo, já te falei, uma estadual, não é a USP não, é outra. A USP é com a FUVEST, que nós também temos muitas provas aqui para você dar uma olhadinha, tá? FUVEST não é muita moleza não. Assista nossos vídeos de FUVEST para se preparar adequadamente. The correct pair of verb tenses that can make some sense in the sentence below. Mr. Campbell, everybody about the robbery. Before. The police and other authorities to a conclusion. Não vou mostrar nada super. Before. Façam. Pausem, façam e voltem. Voltaram? Que bom, super. Qual que vocês escolheram? Had told before. E depois came. Aconteceu depois. Mackenzie, indicate the alternative that best completes the following sentences. Does a list exist of what kind of weapons
armamentos. Exported by France after Germany and export license. Pause, faça e volte. Voltou, super? O que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Depois que tinha acontecido alguma coisa. Então, essa alguma coisa aconteceu antes, passado perfeito, e outra aconteceu depois, passado simples. The end. Final. Como nos filmes. Like in the movies. E daí, super? Percebeu bem a situação? Que bom. Então, lembrando sempre que o Jomar coloca aqui 4 dicas. E como estamos trabalhando a situação de passado, é claro que o Jomar só colocou coisinhas de passado para você sair de um vídeo e assistir o outro e amarrar todos juntos. E você que acabou de chegar, super, gostou? Que bom! Então, fica a dica, participe, se inscreva, faça parte. E parabéns por estar aqui. Mas, amigos e amigas, vamos tocando o barco adiante. As dicas estão aqui, todas relacionadas a passado, e vocês vão aprender demais, vão ficar preparados demais. Um grande abraço a todos. Bye bye!